A genuína fé, ela se sobrepõe às circunstâncias. As circunstâncias estão ali, elas são difíceis, mas a fé que Deus nos dá é tão poderosa, o que Cristo nos dá é tão poderoso que a gente se sobrepõe, a gente passa por cima das dificuldades, das circunstâncias difíceis. Bom dia, graça e paz do nosso Deus, dia 12, 20 horas, minha live sobre erros mais comuns que pais que querem fazer homeschooling ou vão fazer cometem. Dia 12, 20 horas aqui no meu canal. Vamos lá. Eu estou aqui vamos continuar baseado em Filipenses, né? Baseado em Filipenses capítulo 4. Vamos ler. Alegro-me muito no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, no qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, eles enviaram um dinheiro para Paulo. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a estar satisfeito ou contente em todas as circunstâncias em que me encontre. Eu vou falar mais disso amanhã, acho que depois. Nós, muitas vezes, nós nos colocamos em algumas circunstâncias. Você roubou e foi preso. Você se colocou nessa circunstância. Mas José ele não roubou ninguém, ele não enganou ninguém. E ele se encontrava numa circunstância de cadeia. Ele não tinha culpa ali. Ele não colheu o que ele plantou. Ele não estava colhendo ali o que plantou. Ele plantou outra coisa. Ele plantou honestidade. Ele foi honesto com a mulher de Potifar. E justamente por isso ele foi colocado lá. Enfim. Isso é bem diferente do que os coaches dizem, muitas pessoas por aí, que todas as suas circunstâncias dependem de você. Isso é mentira, isso é uma coisa tão idiota. Mas enfim, então Paulo diz, olha, ele se encontrava em certas circunstâncias. Eu sei passar, verso 12, sei passar necessidade e também sei ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas, tanto de fartura como de fome, tendo muito ou pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o que Paulo está ensinando ele está mostrando aqui situações naturalmente de sofrimento. Ele fala, eu sei estar humilhado e sei ser honrado. Ora, a humilhação é naturalmente uma circunstância de sofrimento. Tanto é que Deus coloca isso como maldição lá no Antigo Testamento em relação ao povo, vocês serão humilhados. A pobreza é a mesma coisa. A pobreza é naturalmente uma circunstância de sofrimento, de angústia. É naturalmente. Paulo vai descrever em outra oportunidade que teve um momento que ele não tinha nem roupa para vestir. Paulo também diz, olha, tendo que comer e vestir, estejais contentes. Mas em alguns momentos nem isso ele teve. Nem isso ele teve. Então, essas circunstâncias que Paulo está narrando aqui são circunstâncias ruins, a pobreza, a humilhação. Porque tem gente que fala, não faz diferença. É claro que faz. A Bíblia descreve essas circunstâncias como difíceis. Agora, olha que coisa. O que a Bíblia ensina? Primeiro, ensina que Deus provê para nós, que ele honra o seu povo. Então, aqueles que são humilhados, eles vão ser exaltados. Como Mordecai, ele estava sendo humilhado, prepararam uma forca para ele. E os homens que prepararam a forca morreram nessa forca. Ou seja, então, a esperança de que Deus vai fazer justiça. Isso é uma primeira maneira como que a gente se fortalece. Paulo está dizendo aqui, eu tudo posso nele, eu sei estar humilhado. Por que ele sabia? Ele conseguia estar humilhado? Porque ele tinha esperança de que um dia ele seria honrado. Como a Bíblia declara, glória e honra a todo aquele que faz o bem. Então, essa é uma maneira que a gente se sobrepõe à circunstância difícil, tanto de pobreza quanto de humilhação, que são aqui citadas por Paulo. Mas tudo mais também vale, doença, luto, enfim. Como que a gente se sobrepõe a essas circunstâncias? Paulo diz, eu tudo posso. Essas circunstâncias, então, são ruins. Eu lembro de estar no velório, no enterro de alguém, e o pastor havia perdido a mãe. O pai dele, quer dizer. E ele dizendo, hoje é um dia de felicidade. Pelo amor de Deus. Não é dia de felicidade. Na Bíblia, a pessoa, quando morria, chorava um mês. O povo chorava um mês. É dia de luto. É dia de sofrer. Mas é a ideia de que o crente não pode nem chorar, nem no dia da morte do pai. É um absurdo. Esse é um tipo de força que não está na Bíblia. A força não significa negar a realidade de que você perdeu alguém. É alegria. Ela vai estar com Cristo, mas ela deixou de estar com você. Então, para você, é motivo de tristeza. É uma loucura isso. Então, enfim. Então, aqui, ó, tá vendo? Pobreza, humilhação. Tudo isso é naturalmente uma circunstância de sofrimento. Mas como que a gente... Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu posso tudo em Deus, eu sei viver essas circunstâncias. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele tem fé que isso vai mudar um dia, seja em vida ou na glória. Como no caso, por exemplo, de Mordecai. Prepararam uma forca para ele, mas logo em seguida
as pessoas morreram na forca que prepararam para ele, não é? Então, eu fico vendo isso no meu caso, né? Eu fui processado 4 vezes, tentaram me prender, e a forca que eles prepararam para mim é que eles serão enforcados. Ou seja, no sentido, né, de que eles queriam me processar, que eu perdesse dinheiro, que eu fosse preso, e provavelmente isso vai acontecer com eles. Mas o Paulo, ele não foi absolvido, ele foi condenado. Mas ele foi humilhado. Ele foi humilhado. Uma sentença teve que ir lá, ir para a cadeia, perder a cabeça, mas ele foi recompensado na glória. Então, essa é a primeira maneira como que tudo posso naquele que me fortalece diante dos sofrimentos. A esperança de que essa circunstância vai mudar. Essa é a primeira maneira. A circunstância vai mudar, por quê? Por conta da minha fé em Jesus, que Jesus um dia ele vai enxugar do meu olho toda a lágrima. Então, a esperança no amanhã te dá força para que você encontre contentamento até em meio a circunstâncias de dificuldade. Essa é a primeira maneira, né? A esperança no amanhã. E a segunda maneira, como que a nossa fé se sobrepõe, não é? Como que a fé se sobrepõe às circunstâncias? Por meio da gratidão, por meio da alegria que Deus coloca em nós, como Davi. Puseste mais alegria no meu coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Ou seja, mesmo numa circunstância de limitação, ele nos provê outros recursos, como o amor, através do amor de pessoas por nós. Enfim, Deus provê alguma coisa para que você se sinta satisfeito, mesmo em momentos de dificuldade. E é assim então que Paulo superou, e é assim que nós também vamos superar todas as nossas circunstâncias de sofrimento. Então esse papinho de dizer, não faz diferença. Não, faz sim. Sofrimento, humilhação, pobreza, luto, são circunstâncias naturalmente de sofrimento. Mas olha Isaías, os jovens de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Olha que coisa. O jovem, ele cai de exausto, Isaías está dizendo. Ou seja, naturalmente, uma pessoa jovem, ela tem muita energia, ela não tomba facilmente. Agora, olha o que ele está dizendo, mas nós, mesmo mais velhos, porque nós temos esperança, nós conseguimos correr e não cansar. Ele está falando de algo que é antinatural. Se você correr, você cansa. Ou seja, o que a fé cristã anuncia, portanto, o que Paulo está anunciando aqui, para mim, é uma situação de milagre. É de milagre. Porque diante do sofrimento, o natural é sofrer. Diante do sofrimento, o natural é se entristecer. E Paulo está demonstrando aqui que mesmo em situações de sofrimento, havia nele um contentamento, havia nele um regozijo, havia nele uma alegria. Isso é um verdadeiro milagre. É o que Davi diz, puseste mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando eles têm fartura. Eu, mesmo numa circunstância mais limitada, sou muito mais feliz do que eles que têm muito mais do que eu. Então, para mim, isso aqui, o que Paulo está descrevendo, é um milagre. É um verdadeiro milagre, do tipo de abrir o Mar Vermelho. É isso que ele está descrevendo. Quando a nossa vida é tão poderosa em Cristo Jesus, que mesmo diante das dificuldades, das limitações, do ódio de tantos, mesmo assim, a nossa fé se sobrepõe, ela caminha por cima desses sofrimentos. É isso que Paulo está descrevendo. E isso, na minha opinião, é um milagre muito maior do que o milagre que a teologia da prosperidade oferece. Qual é o milagre que a teologia da prosperidade oferece? Que você vai se sentir feliz somente se você tiver muito dinheiro no bolso, não tiver enfermidade, enfim, sendo honrado. O que Paulo está oferecendo aqui é muito maior. Portanto, o pessoal da teologia da prosperidade, os coaches, eles não mentem porque eles prometem muito. Eles mentem porque eles prometem pouco. Até ímpios conseguem ficar mais ou menos felizes quando levanta um troféu, está com muito dinheiro no bolso. Mas Paulo, ele diz que ele aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias. Isso aqui é um nível de vida muito poderoso. Isso para mim, a descrição de um milagre. É um milagre quando, por exemplo, um morto ressuscita. Mas é um grande milagre também quando a gente não sucumbe diante do luto. É um milagre quando você vê Deus multiplicando os pães. Mas é um milagre que, mesmo com tão pouco, você tem uma vida triunfante, feliz,
alegre e forte, de modo que os ímpios olhem e se surpreendam e digam, que isso? Então, o que Paulo está descrevendo aqui é um milagre. Eu pergunto, você crê nesse milagre? Você crê que Deus pode suprir a sua alma, mesmo no momento de humilhação, de luto, de sofrimento? Você crê? Eu creio. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Pedimos que a Tua bênção e a Tua graça esteja sobre nós, que o Senhor possa nos fortalecer mais e mais, nos livrar do mal e nos dar essa vida abundante, que se sobrepõe às dificuldades e às circunstâncias. Ó Deus vive todo-poderoso, sê conosco. Que a graça do Senhor esteja conosco, que a mão do Senhor poderosa esteja atuando em nossas vidas. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós buscamos o Senhor hoje, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. E clamamos a Ti por este milagre, que tenhamos uma vida abundante, mesmo na escassez. Nós oramos em nome de Jesus. Cada um de meus amigos e irmãos que estão me acompanhando, eu peço, abençoe-os, que o Teu Espírito Santo invada a alma de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.